Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Está chegando aí mais um encontro do Nefi na área. E hoje, sob a direção da linha temática Estudos Bíblicos, nós vamos conversar um pouquinho sobre cosmovisão cristã. Afinal de contas, o Nefi vai para 3 anos e até hoje, acreditem, pasmem, não fizemos um encontro falando sobre esse assunto tão importante e que é a tônica aqui no Nefi, nos últimos, um panorama bem geral, uma introdução sobre cosmovisão cristã. Nós temos alguns encontros aqui no Nefi, onde nós falamos sobre neocalvinismo com o Thiago Melo, da ABC2. Também tivemos um outro encontro que nós recebemos o Vinícius Couto, falando sobre cosmovisão cristã sob a perspectiva armínio-wesleyana. Mas hoje nós vamos fazer um panorama mesmo, uma introdução para falar sobre esse tema aí, sobre linhas gerais, tá bom? E, claro, gente, antes da nossa parte de apresentação, se você ainda não nos acompanha, por favor, siga a gente lá no Instagram, @NefiEstudos, e também se inscreva aqui no canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Ajude o Nefi, divulgue as nossas atividades para que a nossa comunidade dialogal possa crescer, possa expandir e possa alcançar todo o Brasil e também outros países, como já tem alcançado, para a glória de Deus. Tá bom, galera? Deem essa força para a gente aí. Pessoal, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre cosmovisão cristã. Minha tela vai aparecer aí para vocês. Já está na área. Cosmovisão cristã. Galera, vamos falar sobre esse assunto, então, que é um assunto muito legal, muito interessante, tá? E essencial para nós, tá? Cosmovisão cristã. E, de cara, a gente já começa com a pergunta básica. O que é cosmovisão? Do que você está falando, Lincoln? Bom, gente, basicamente, quando nós falamos de cosmovisão, a gente fala de uma definição simples, uma forma simples, né? É uma forma como nós vemos o mundo. E se vocês repararem, vocês estão vendo aí na tela de vocês o desenho de um óculos, né? Eu estou usando óculos, afinal de contas, né? E por que os óculos? Porque quando a gente fala de cosmovisão, a gente pode entender a cosmovisão como as lentes pelas quais nós vemos o mundo, nós interpretamos a realidade e a partir dessa interpretação nós interagimos, né, com a realidade, evidentemente, né? Na verdade, gente, esse termo cosmovisão, ele surge pela primeira vez com Kant, né? Ali por volta de 1790, o Kant ele escreve uma obra chamada Crítica do Julgamento, né? E esse termo ele aparece em alemão e eu não vou me atrever a falar essa palavra cosmovisão em alemão, mas ela surge com Kant, então pela primeira vez ali no final do século XVIII, né? Só que apenas a partir do século XIX, galera, é que o conceito de cosmovisão, ele, de fato, passa a ser trabalhado, né? Basicamente, gente, cosmovisão é uma palavra que nós damos àquilo que está no profundo do nosso ser, no profundo do nosso coração, né? A cosmovisão, ela permite, né, com que alguém leia e reaja às situações da vida em conformidade com essa cosmovisão que nós temos, né? Essa cosmovisão, ela determina a forma como nós encaramos a vida e a cosmovisão, ela reside no nosso coração. Ela está dentro de nós, né? É quem nós somos de verdade. Nós somos o reflexo do nosso coração, galera. Então, sabendo ou não, gostando ou não, todo mundo tem uma cosmovisão. É impossível afirmarmos que, não, eu sou isentão e eu não tenho cosmovisão nenhuma. Não. Nós somos orientados por
pressupostos. Esses pressupostos, eles compõem quem nós somos, né? Então, por isso, falar de cosmovisão é algo muito importante para nós, tá bom? E a cosmovisão, ela, basicamente, ela compreende responder algumas perguntas essenciais e que norteiam todo ser humano, ainda que de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente, né? Ronald Nash, aliás, ele tem um livro que se chama Questões Últimas da Vida, né? E nessa obra, o Nash ele vai dizer que a cosmovisão de uma pessoa ela vai determinar como ela pensa, basicamente, sobre 5 grandes áreas da vida, né? E essas áreas da vida são Deus, metafísica, epistemologia, ética e antropologia. O que compreende essas 5 áreas da vida, gente, basicamente? A primeira grande área que está em destaque é Deus, né? Então, Deus existe ou não? Deus ele atua de fato na vida das pessoas ou não? Só há um Deus verdadeiro ou há outros deuses? Então, a área da vida que gira em torno dessa discussão acerca de Deus vai tratar dessas questões, né? Uma outra grande área que está aí na tela é a respeito da epistemologia, né? Então, dependendo da maneira como nós enxergamos o mundo, a gente lida de modo diferente com o conhecimento. E a partir daí passam a surgir perguntas, por exemplo, qual a relação entre a fé religiosa e a razão? Essa é uma questão epistêmica. Então, dependendo das lentes pelas quais nós estamos interpretando o mundo, a nossa resposta àquele objeto, ela vai ser uma, né? Então, essa segunda grande área é a epistemologia. Tem a terceira grande área, gente, que é a área da ética, né? E quando a gente fala de ética, nós estamos falando de ações a partir do que a gente considera como certo ou errado, né? Então, passam a surgir questões do tipo, por que uma determinada ação é errada? Existem leis morais que governam a conduta humana? Então, quando a gente fala de questões éticas, passam muito pela discussão de certo ou errado, né? Tem também as questões antropológicas, que compõem também as grandes áreas da vida, né? Então, a forma como a gente vê e trata as outras pessoas, ela também é diretamente afetada pela nossa cosmovisão. E a partir da antropologia, podem surgir perguntas do tipo: será que os seres humanos são livres? Ou nós somos peões de forças deterministas, né? Será que nós agimos por nós mesmos ou nós somos impulsionados por uma força maior, né? Parece uma pergunta conspiratória, né? Mas é uma questão antropológica. É uma questão de uma importante área da vida. E por fim, gente, tem a questão metafísica, né? Que é a realidade última das coisas, né? Diz respeito à realidade última das coisas, né? Então, qual a natureza última do universo? O universo é eterno? Então, todas essas grandes áreas da vida, Deus, metafísica, epistemologia, ética e antropologia, elas estão girando em torno da gente, né? E a gente vai sendo impulsionado e consciente ou inconsciente tentando responder essas perguntas, né? Claro, como eu disse antes, né? De acordo com as lentes pelas quais você está usando, a sua resposta pode ser diferente com relação a essas grandes áreas da vida, né? Gente, por que nós precisamos de uma cosmovisão cristã? Gente, essa pergunta é muito importante porque, na verdade, existem várias cosmovisões por aí. Existem várias visões de mundo
rolando, né? E as pessoas, elas interpretam o mundo de maneiras diferentes, né? E quando as pessoas dão interpretações diferentes a uma mesma situação, elas estão refletindo a sua cosmovisão. Então, existem várias cosmovisões por aí emitindo interpretações distintas sobre uma mesma coisa, um mesmo objeto, um mesmo tema, um mesmo fato, né? E o Ronald Nash, ele vai dizer que o cristianismo, assim como as outras cosmovisões que existem, né? O cristianismo, ele também tem uma visão total de mundo. E não só isso, o Nash vai dizer que a nossa fé tem coisas importantes a dizer sobre a totalidade da vida humana. Então, questões relacionadas à cultura, por exemplo, ciência, sexualidade, casamento, morte, trabalho, arte, política, economia, o cristianismo, ele também tem não só a dizer, mas a contribuir para a esfera pública, para o debate público, para o todo da vida. Então, sim, nós precisamos de uma cosmovisão cristã. Assim como tem várias outras cosmovisões, também temos a nossa posição sobre a totalidade da vida. Então, precisamos dessa cosmovisão cristã, gente. E o que é cosmovisão cristã, afinal de contas? E eu gosto muito dessa definição do Rodolfo Amorim. Há muito tempo atrás, o Guilherme de Carvalho, ele organizou uma obra pela editora Ultimato, chamada Cosmovisão Cristã e Transformação. E é uma obra que o Guilherme de Carvalho organiza com mais duas pessoas, e tem vários artigos nesse livro, e dentre esses artigos tem um artigo do Rodolfo, e o Rodolfo, ele vai falar exatamente sobre cosmovisão cristã, e eu gosto muito do conceito que o Rodolfo traz nessa obra, e eu fiz questão de trazer para vocês aqui, que é a seguinte: a cosmovisão, ela é uma visão total do mundo e da vida a partir dos princípios revelados por Deus nas Escrituras. Então, a partir da cosmovisão cristã, a gente enxerga e interage com a realidade criada a partir da revelação de Deus. Óbvio, gente. A gente não pode falar de cosmovisão cristã sem nos basearmos na Escritura. Evidentemente, né? As Escrituras, a grande história, o enredo da salvação, ele é a base da cosmovisão cristã, né? E isso é muito importante, e a gente, inclusive, fala sobre isso nessa próxima tela. A cosmovisão cristã, ela está baseada nas Escrituras, né? E o texto bíblico, ele é a base para que nós possamos tomar decisões na nossa vida, né? Então, a gente pode definir a cosmovisão cristã a partir de 4 partes. E, na verdade, gente, essas 4 partes a história bíblica mesmo: criação, queda, redenção e consumação, tá? A gente olha para o todo da história, e a partir desse todo da história bíblica, a gente vai vendo, lendo, interpretando, interagindo com o mundo a partir da ótica cristã, né? Então, o primeiro pilar de uma cosmovisão cristã, evidentemente, é a primeira parte das Escrituras, que é a criação, né? Galera, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente entende isso, a gente passa a entender qual a nossa relação conosco, com as outras pessoas e com a própria criação, né? Além disso, tem também o aspecto do mandato cultural, né? Quando a gente produz cultura, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, né? A propósito, nós nos sentimos completos quando vivemos todas as dimensões da nossa humanidade na vida comum. Espiritualidade, família, trabalho, cultura, ciência, artes, etc., né? Então, entender o processo criacional é essencial para nós.
uma vez perguntaram para o Schaeffer, inclusive, o seguinte, Schaeffer, para você evangelizar uma pessoa, por onde você começaria? E geralmente, gente, uma resposta muito comum é: eu começaria a partir dos evangelhos, né? E o Schaeffer, ele responde: eu começaria a partir da criação. E isso é belo demais, gente, porque a gente olha para a criação, a gente olha para o texto de Gênesis 1, Gênesis 2, e embora sejam textos que suscitam inúmeras discussões, mas ao mesmo tempo é um texto que nos remete ao propósito divino criacional. Não apenas o modo pelo qual nós fomos criados, mas principalmente o objetivo, o propósito, a finalidade, né? Então, é belíssimo quando a gente entende o caráter criacional de Deus, né? Depois a gente passa para a queda. Estava tudo indo tão bom, tudo indo tão bem, mas aí veio o pecado. E o pecado, gente, ele tem dimensões holísticas, né? O pecado, ele afetou todos os aspectos da vida. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a criação, né? E a queda fez com que, a partir daí, tudo que procede do nosso coração é pecaminoso. Quando a gente olha para as tragédias que acontecem no planeta e na vida particular, infelizmente estamos vivendo uma tragédia que são as chuvas no Rio Grande do Sul, e nós nos compadecemos dos nossos irmãos e precisamos orar e ajudar os nossos irmãos, né? Mas, enfim, quando a gente olha para as tragédias do planeta e da vida particular, enfim, a gente deve colocar essas coisas no molde da entrada e da existência do pecado e na nossa condição caída, tá? Então, ao olharmos para a queda, a gente tem uma compreensão correta sobre os fatos, os eventos, os acontecimentos que geram dor e sofrimento, né? Então, quando a gente entende os efeitos, quando a gente entende o que foi a queda e os efeitos da queda, os efeitos noéticos do pecado, a gente entende dor e sofrimento, né? Gente, mas aí nem tudo está perdido, né? E aí vem o terceiro ato da grande história, que é a redenção, né? Desde quando o pecado entra no mundo, Deus dá início ao seu plano de salvação para erradicar o pecado e restaurar a criação e a humanidade à condição do Éden, antes do pecado, né? E o ápice desse plano, gente, desse plano perfeito, é Cristo. Vida, morte e ressurreição. E no que Cristo faz e pode fazer, né? Então, quando a gente olha para a redenção, a gente entende que a resposta final de todas as coisas, definitivamente, não está na família, não está na igreja, não está na política, e muito menos nas soluções humanistas e utópicas dos seres humanos. Mas a nossa resposta final está em Deus, por meio de Cristo. E isso é incrível. Isso faz os nossos olhos brilharem. A esperança viva que é Cristo, essa esperança, ela arde em nossos corações. E isso também nos impulsiona em todos os aspectos da vida. E essa grande história, ela tem um último ato, que é a consumação, né? Por que consumação? Porque o que Jesus faz não termina agora, né? Esse final, ele vai acontecer. E a gente aguarda ansiosamente pela restauração de todas as coisas, pela restauração da criação, que geme, pela restauração da humanidade. Quando a gente passa a interpretar, então, e interagir com a realidade sob as lentes da cosmovisão cristã, a nossa vida como um todo, ela passa a apontar
para a redenção e para a restauração de todas as coisas. Então, por isso que entender o drama das Escrituras, o enredo da salvação, o panorama da história bíblica é essencial e constituem os pilares da cosmovisão cristã, a estrutura da cosmovisão cristã. Só que a gente observa com o tempo que temos um problema hoje. Qual que é esse problema, gente? É a compartimentalização da vida. Por que isso é um problema? Porque essa compartimentalização da vida acaba criando uma dicotomia. O que é sagrado e o que é secular. E essa dicotomia, ela acaba por gerar um cristianismo anômalo. E é um cristianismo diferente do que é apresentado na Bíblia. Porque Deus não nos chama para vidas compartimentalizadas. Deus, muito pelo contrário, ele nos chama para uma vida integral. A Bíblia nos apresenta uma vida cristã integral, né? Então, na cosmovisão cristã, o trabalho, a atividade física, namoro, casamento, entretenimento, enfim, todas as áreas da vida, elas precisam ser encaradas como tempo sagrado. Deus está conosco em todos os momentos. Então, não tem o Lincoln da igreja, o Lincoln do trabalho, o Lincoln da academia. Não. Eu preciso ser a mesma pessoa, porque a Bíblia ela nos chama para uma integralidade da vida. Para sermos a mesma pessoa a todo momento. E mais do que isso, meus amigos, refletirmos a glória de Deus em todos os contextos pelos quais nós estamos inseridos. Na verdade, essa compartimentalização da vida, ela já vem desde o final do século XIX, né? Principalmente na Europa, a sociedade ela vem passando por um processo de descristianização ou secularização, né? Então, esse processo de secularização ela faz com que a fé ela seja relegada ou reduzida ao papel de uma devoção subjetiva, né? Uma devoção desprovida de engajamento, né, com as realidades manifestas da vida, né? E a igreja, ela não pode, gente, retroceder a ponto de ser apenas uma, como é que eu vou dizer? A igreja ela não pode se reduzir a ser apenas uma congregação de crentes. Muito menos ter uma percepção dicotômica da vida, né? Sagrado, secular, né? Caixinhas, né? Não. Nós, como povo de Deus, nós temos a responsabilidade de manifestarmos a glória de Deus em todas as dimensões da vida, né? E a gente crê, e precisamos crer, né, naquilo que o Kuyper vai chamar de corandel, né? Deus no centro de todas as coisas, Deus no centro da igreja, Deus no centro da ciência, Deus no centro da educação, no centro da economia, da política, da sociedade, das artes, enfim. O cristianismo, ele não pode ser reduzido, portanto, à esfera privada. Até porque, como Nash já disse, né, anteriormente, o cristianismo tem muito a dizer sobre tudo. Então, o cristianismo ele é muito mais do que o seu aspecto espiritual ou religioso, né? É sobre tudo que compõe a criação. Tudo. Absolutamente tudo, tá? E isso nos leva a termos que fazer compromissos.
Que compromisso é esse? Que compromisso que a cosmovisão cristã nos leva a assumir? O compromisso de expressarmos a nossa fé, não apenas na esfera privada, e principalmente na esfera pública. O compromisso que nós fazemos a partir da cosmovisão cristã é refletirmos a nova criação em todas as áreas. Sermos testemunhas de Jesus que influenciam todos os contextos em que nós estamos inseridos. Por isso é tão importante para nós. Temos que fazer compromissos. Uma cosmovisão cristã nos leva a isso. E ele tem uma última frase que eu quero trazer aqui para nós, antes de nós passarmos para as perguntas, que é essa frase do Jeffrey Johnson, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a cosmovisão cristã é verdadeira por causa da impossibilidade do contrário. Não é apenas a melhor dentre todas as outras cosmovisões possíveis. É a única cosmovisão coerente. Fecha aspas. Nenhuma cosmovisão diferente do cristianismo consegue explicar de maneira satisfatória a existência porque todo o sistema de crenças diferentes não conseguem se sustentar. Galera, obras de referência a gente sempre deixa aqui, né? E para essa parte expositiva eu utilizei 3 obras, e olha, são livraços, tá? O primeiro livro é do Felipe Amorim, Cosmovisão Cristã, Como Pensar as Principais Questões da Vida à Luz das Escrituras, editora Thomas Nelson Brasil. Esse livro foi lançado o ano passado, em 2023. Muito bom livro. Outro livro, que é um clássico quando se fala de cosmovisão, é do Ronald Nash, Cosmovisões em Conflito, né? Escolhendo o Cristianismo em um Mundo de Ideias, editora Monergismo. E, por fim, gente, tem essa obra que eu falei, né, que foi organizada pelo Guilherme de Carvalho em 2007, salvo engano, né? Cosmovisão Cristã e Transformação. É um livro que tem vários artigos aí, então tem artigo do Rodolfo Amorim, tem artigo do Guilherme de Carvalho, tem, enfim, vários artigos de vários autores, muito legal. E, claro, gente, temos outras obras sobre cosmovisão cristã. Nós temos Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e Craig Bartholomew. Nós temos também o famoso livro do James Sire, né, O Universo do Lado de Fora. Gente, tem muita literatura sobre cosmovisão cristã, tá bom? Então é um tema que vale muito a pena a gente se debruçar, né, sobre ele aí, né? Galera, bora pensar um pouco sobre tudo isso que a gente comentou aqui, né? Inclusive, nós fizemos uma enquete lá no grupo de participantes do WhatsApp e no Instagram também, fizemos essa mesma enquete nos stories, e daqui a pouquinho essa pergunta, vou trazer essa pergunta aqui, porque eu quero ouvir de vocês, né, sobre essa pergunta. Mas vamos começar, então, as perguntas. E eu já quero começar aqui, gente, com a primeira pergunta, que é a seguinte. Galera, para vocês, qual é a importância da cosmovisão? Qual a importância da cosmovisão? Por que ela é tão importante? Posso falar? Opa, fica à vontade, mano. Fala, Lincoln. Então, principalmente nesse período que a gente está vivendo de idolatria política, eu gosto muito do que o Voegelin e que o Coises falam sobre onde a idolatria atua. E o Voegelin, ele fala o seguinte, que conforme houve a secularização, o impulso religioso que o homem tem, ele foi meio que colocado de fora, só que ele foi transferido de um lugar para o outro.
E aí o Vogelin fala que a gente está nesse momento de religião política, de idolatria política, por conta da tentativa do homem tentar resolver os problemas dele mesmo, sem passar pela criação, pela queda e pela redenção. Isso é um tipo de idolatria, porque você quer resolver o problema do mal sem considerar a nossa fragilidade diante da criação e dependendo da revelação de Deus. E aí, inclusive, ele fala assim que os próprios movimentos utópicos totalitários, eles têm elementos religiosos nos sentidos escatológicos, que seriam uma tentativa de antecipação da redenção. Seria uma tentativa de impor, de colocar a igualdade, a força no mundo, sem esperar que Cristo venha e resolva as coisas. E isso faz com que nós criamos messias e messianismos políticos, tanto da esquerda quanto da direita, do centro, de todos os lugares, por a nossa cosmovisão ser substituída, ou esses impulsos religiosos naturais do homem estarem meio que de forma ativa, já influenciado pelo pecado, tentando salvar o mundo por si mesmo. Então, provavelmente, tipo assim, o seu pai que briga por política no grupo do Zap, sua mãe que briga por política, a gente que briga, é um problema de cosmovisão. É um problema de idolatria e de falta de entender em que momento nós estamos na história. Então, assim, é muito prático, principalmente eu falo no contexto político, nós vemos no dia a dia o quanto que uma cosmovisão falsa ou parcialmente falsa, ela altera em pessoas reais, em relações reais e em atitudes reais, né? Mano, cara, adorei teu comentário. Adorei, adorei. Porque, cara, primeiro que eu sou fã do Coisas. Cara, o Coises foi a base da minha pesquisa, eu terminei uma bacharel em teologia ano passado, e o meu tema de pesquisa foi como que as ideologias políticas pós-iluministas, elas substituem a religião. Então, aquele review do Coises ali foi a base, né, o ponto de partida, o Coises, o Vogelin, o Guilherme de Carvalho, todos esses caras aí. Cara, o Coisas foi meu professor agora no mestrado. Inclusive, a matéria é o livro dele. Sério? Sério, ele Cara, praticamente é o livro demais. dele, lógico. Assim, é muito legal isso que você falou, porque, cara, de fato, a gente vai pegando. Gente, vou aproveitar esse gancho do Davi, já vou indicando obras, tá? Visões e Ilusões Políticas do Coises. Presta atenção, hein? Vamos lá. No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, porque o Iago Martins ele fala sobre idolatria nos capítulos 1, 2 e 3. E no capítulo 4, 5 e 6, ele passa a idolatria para uma ideologia política, ele faz uma ideologia pública, então. Então, outra obra. Você é Aquilo que Ama, do J.K. Smith, nem preciso Sim. falar. E tem um livro do J.K. Beale, que é Você é Aquilo que Adora. É bem similar ao título do Smith, tá? E é exatamente isso que você falou, Davi. Por quê? Porque se a gente entende que cosmovisão é algo que, ainda que de forma consciente ou inconsciente, ainda que você saiba ou não esses pressupostos, vem do coração, você automaticamente vai reproduzir isso, ainda que você não tenha consciência. E é sempre eu acho legal quando você traz esse exemplo do âmbito político, porque, e o Coises vai falar isso o livro todo, é uma expectativa escatológica em cada visão política. É o socialismo prometendo uma esperança escatológica, o liberalismo prometendo também uma esperança escatológica, é o nacionalismo, até a própria democracia, né? Que é o menos pior, né? De todas as formas, como o Abraham Lincoln falava, essas expectativas messiânicas, né? Cara, o quanto isso cega, né? Então, cara, cosmovisão é muito importante. E é muito importante, gente. Cosmovisão meu Deus do céu, incrível.
O Israel colocou aqui no chat, mano, gostei demais também. Eu acho que cosmovisão fala das motivações do coração, sendo até mesmo pré-teórica. Em certo sentido, por isso, a cosmovisão é importante para que a gente se oriente para o caminho da verdade absoluta, o Logos. Aí... Ah, tá, não consigo abrir a câmera porque a internet é muito ruim. Relaxa, mano. Mano, mas gostei demais, cara. Cosmovisão fala das motivações do coração. Por isso que é Tem outro importante aqui, entender as motivações do coração. tem outro também que é da Ultimato também, chamado Capitalismo e Progresso, que ele mostra o seguinte, que é do Bob, eu não sei falar o nome dele, ele morreu Bob esses dias. Woodward. Isso, esse daí também, esse aí eu usei como base também no meu TCC, que ele mostra o seguinte, que todas as nossas análises econômicas, elas já nascem com o pressuposto de idolatria, porque elas tentam salvações seculares. Então, por exemplo, se eu tiver mais mercado, mais livre mercado, eu vou me salvar. Não, se eu tiver um estado maior, eu vou me salvar. Se eu tiver mais, as pessoas puderem negociar mais, a gente vai conseguir resolver o problema do mal, né? E aí ele mostra que lá na Revolução Francesa já teve o início, já nasceram como substitutas da religião. Os pressupostos são extremamente religiosos. Assim, a ideia de você antecipar o milênio, para quem crê em milênio, né? A ideia de você antecipar o escatom, a ideia de você querer instaurar o novo céus e uma nova terra, aquela paz, a nova Jerusalém, que não vai haver mais ranger de dentes, não vai haver mais choro. E o discurso de um candidato político, ele é extremamente religioso. Gente, nós vamos salvar porque nós vamos mudar. É uma tentativa de emancipação, né? Como o Quais fala. Exato, mano. Exato. Bia? E tá dando para me ouvir? Eu tinha até abaixado a mão, mas já que você falou meu nome, eu vou falar. Boa noite a todos, parabéns pela aula, Lincoln, muito boa. Eu ia falar sobre uma coisa que o Davi ele até citou em relação a criar novos messias, né? Seja na política ou em outras áreas. E o Israel também falou de uma outra questão, que é sobre ele considerar até pré-teórico, eu concordo com isso. E eu queria trazer para um outro ponto, que é o exemplo da culpa, por exemplo. Às vezes a gente nem criou um novo Deus, mas mesmo que seja talvez diminuir o tamanho do que a gente existe, né, do Deus que existe, com a culpa, por exemplo, que é esse ciclo de você se sentir sempre preso àquilo, viver num ciclo de um arrependimento que não é verdadeiro, de um remorso, e essa forma de crer te limita muito. Desculpa, eu estou um pouquinho ofegante, gente, que eu estava andando para lá e para cá. Essa forma de viver te limita, te deixa com medo, e isso muitos acham que estão tendo ali uma cosmovisão cristã, e na verdade não, eles estão andando debaixo de escravidão ainda, porque ainda não entenderam a liberdade em Cristo, né? E como que uma simples ideia pode acabar com a sua vida? Quantas pessoas, às vezes, eu converso e falo assim, não, Deus não me escuta mais, porque eu pequei nisso ou aquilo, não entendeu nada nunca, né? Que se um dia Deus escutou ele, não foi porque ele foi bom o suficiente. Então, por causa de um pensamento desse, a pessoa, ela sujeita a vida dela inteira a essa escravidão. Então, de forma completamente inconsciente. Então, eu quis trazer mais essa questão aí para o lado subjetivo. Desculpe aí a minha falta de respiração, mas eu acredito que deu para entender o que eu falei. Relaxa, Bia, entendemos, cara, perfeitamente. Perfeitamente. E muito bom isso que você falou mesmo, né? Algumas. Acho que algumas pessoas são norteadas pela cosmovisão do legalismo mesmo, né? Ai, meu Deus, é um negócio. É punk, assim, é pesado, né? E por isso que é muito importante a gente ter essa consciência da cosmovisão mesmo, né? Bia Cunha! Temos duas Bias aqui hoje, tá, gente? Nossas duas Bias do Nefi estão aqui também no nosso encontro. Bia. Oi, gente, boa noite. Parabéns, Lincoln, pela aula. É sempre um tema muito pertinente. E a minha resposta à tua pergunta, Lincoln, ela é bem simples. Eu acho que a cosmovisão é importante porque ela pode ser usada como uma ferramenta para a gente filtrar as áreas mais
essenciais da nossa vida, como a política, como os nossos relacionamentos, como a cultura e todas as outras questões que são essenciais para o nosso viver. E eu acho que uma cosmovisão bem fundamentada na palavra de Deus, ela vai ajudar a gente a fazer esse filtro. Aqui é condizente com as escrituras, aqui não é. Aqui eu não posso concordar, aqui eu posso. Isso eu posso repetir, isso eu não posso repetir. Então, eu acho que ela é um filtro que a gente vai filtrando. Tudo aquilo que não é condizente com a palavra do Senhor, a gente já sabe que a gente tem que rejeitar da nossa vida ou combater. Bia, excelente essa questão do filtro, né? E eu gosto muito dessa analogia do filtro, né? Assim como eu gosto muito da analogia do óculos, né? Porque, de fato, por exemplo, tá, gente? Eu uso óculos. Se eu tiro o óculos, de perto até enxergo, tá, gente? Então, óculos não de perto não é bem um problema. Mas se eu tiro o óculos e vou dirigir, isso me dá problema. Eu preciso do óculos, por quê? Porque eu usando óculos, eu consigo ter uma compreensão da realidade. Se eu não tiver esse filtro que você falou, ou se eu não utilizar as lentes certas, eu vou interpretar as coisas de modo totalmente equivocado. E vou interpretar as coisas de uma maneira completamente diferente do propósito de Deus. Para aquele objeto que eu estou interpretando, interagindo, né, com aquele fato que eu estou interpretando, interagindo. Isso é muito legal. O filtro. A cosmovisão, ela é o filtro pelo qual nós vivemos sob o parâmetro da revelação de Deus para nós. Perfeito. Perfeito, Bia. Perfeito. Gente, nós estamos comentando aqui sobre a importância da cosmovisão, né? Ela é importante para nós porque ela é um filtro, ela é importante para nós porque a cosmovisão, ela se trata das motivações do coração, é algo pré-teórico, né? Agora, eu queria saber de vocês quais são os perigos, né, de não ter consciência da cosmovisão ou das cosmovisões que possuímos, né? Porque, como a gente falou no início, algumas pessoas não sabem ou não têm consciência dos pressupostos que norteiam as suas interações com a realidade. Então, quais são os perigos de não ter essa consciência da cosmovisão que está nos guiando de fato? Cara, boa noite. Dá pra ver de boa? Tô te ouvindo, mano. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Nada, suave. Oi, gente, boa noite. Cara, o perigo, pra mim, assim, o perigo de não ter meio que essa consciência, tá muito na analogia que eu queria fazer antes, eu queria falar, só que eu tava com vergonha, né? Que é comparar a cosmovisão, a importância da cosmovisão, como que um mapa de um terreno todo minado, por exemplo. Que às vezes não, né? Ter a consciência de uma cosmovisão bem fundamentada, ela nos livra, por exemplo, de pisar em várias bombas, se eu posso assim dizer. Como, por exemplo, o que a Bianca falou sobre uma pessoa que falava que Deus não conversava com ela por conta de determinados pecados. E eu acho que diante da polarização, tanto política quanto polarização mesmo até dentro da própria igreja mesmo, do pensamento cristão hoje, que nós temos várias vertentes dentro do segmento protestante, se eu posso assim dizer, acaba que levando muito a galera no caminho da ignorância. Eu acho que não ter a consciência de uma cosmovisão, ela permite que aquela pessoa, aquele cristão, chegue em um determinado momento em que ele vai lidar com uma situação em que ele não vai saber como que ele vai se portar diante daquilo, porque ele não tem o pensamento fundamentado no que ele acredita,
ou para onde vai. Eu acredito que seja isso. Mano, excelente essa questão do mapa, viu? Excelente. Porque se a gente não sabe, se a gente não sabe o caminho pelo qual a gente está trilhando, né? Qualquer destino. Nossa, uau. Bianca Cunha, deixa eu ver o que a Bia falou no chat aqui. Sem o filtro, nos tornamos presas fáceis à dominação de quem se propõe a pensar por nós. Bia. Nossa, caramba. A gente vê muita questão da alienação acontecendo, pessoas sendo usadas como massa de manobra. Rapaz, por causa disso. Olha só. Nossa, esse ponto que você levantou é muito, muito importante. Nossa, muito importante. Muito. Davi? Exato, eu ia falar mais ou menos isso que a Bia falou. O José Ortega C, ele fala que as ideias, elas funcionam como parasitas. Qual que é o princípio? É que existem ideias que estão soltas na sociedade procurando um hospedeiro para entrar. E se você não tiver consciência do que você pensa, se você não pensar a respeito do seu pensamento, pessoas vão pensar por você. E elas vão se utilizar daquilo que você pensa para poder manipular, instrumentalizar para fins, sabe-se lá Deus. Pode ser instrumentalização política, pode ser instrumentalização ideológica, pode ser instrumentalização religiosa, pode ser instrumentalização para tudo, para tudo. Todas as o tipo de narrativas, né, que a gente vive na sociedade, as narrativas redentivas seculares, elas conseguem ter poder de persuasão para mexer com o nosso cognitivo, para mexer com os nossos desejos emocionais e para os nossos afetos mais profundos, como o James Smith fala, mexer nesses afetos mais profundos e rodar como se fosse uma ideia pirata, como se fosse um software que roda em segundo plano dentro das nossas ideias, e nós tomamos decisões pensando que estamos por nós mesmos, né? No nosso caso seria através da revelação divina, não seria por nós, né? Mas não, então são outras ideias que são passadas por nós, assim. Então isso é muito perigoso porque o mundo tá aí te oferecendo cosmovisões. No seu Instagram agora, no Reels, aí vão ter várias pessoas falando sobre qual que é o sentido da vida, por que você tem que acordar amanhã de manhã. O James Smith fala isso também, né? Ele fala assim que a sua cosmovisão é quando você formula na sua mente o que é o ideal de vida. O que você quando você está relaxado, você imagina, tipo assim, essa é a vida que eu imagino ser a ideal. E a partir daí você vai em direção a isso. Pode ser uma vida de desempenho, que a gente está nessa sociedade de consumo, pode ser um partido político, pode ser corpo, pode ser nada, pode ser niilista, né? Então, ela afeta ativamente. E ela também altera o nível de sentimento que eu deposito nas esperanças do mundo. Por exemplo, o centro de expectativa que eu tenho com o meu trabalho, com a minha família, com os meus estudos. Se eu não tiver uma cosmovisão cristã, eu vou ter uma cosmovisão idólatra. E aquilo que deveria ser uma relação de criação, redenção, de criação, queda, redenção, se torna uma relação de consumação. E aí você vai adorar as coisas que não vão satisfazer seu coração, né? Você vai virar um ídolo. É isso aí. Mano, e assim, ouvindo você falar, eu me lembrei, assim, de algumas situações, ou de algumas pessoas que às vezes falam a seguinte frase: nossa, eu não entendo por que eu faço essas coisas, eu não sei o que acontece, sabe? Eu não sei o que me leva a fazer isso, quando eu vi, eu já fiz. Não ter consciência da sua cosmovisão é muito perigoso por causa disso, porque você não sabe para onde os seus impulsos estão te levando.
Então, a cosmovisão cristã, por que eu acho que ela é importante? Porque ela recalibra os nossos afetos de acordo com a vontade do Senhor para nós. Então, ele recalibra os nossos afetos, ele recalibra o nosso coração, né? Então, cara, incrível isso, incrível. O Israel está comentando aqui no chat, né? Acho que a gente fica incoerente com a nossa fé. Não é simplesmente saber o conceito, o termo cosmovisão, né? Mas é saber para o que nós somos e para onde nós nos devemos nos orientar. Assim, é claro que a cosmovisão vem com a regeneração. Sim, mano. Sim. Não é só saber o conceito. Isso precisa refletir na nossa vida, né? É igual a gente falou anteriormente. A cosmovisão cristã, ela faz com que a nossa vida aponte para a restauração de todas as coisas. Nós somos testemunhas da redenção e restauração. Então, se a nossa vida, em todos os aspectos que a compõem, não reflete a nova criação, tem algo errado nisso aí. Então, de fato, é preciso a gente saber a cosmovisão por essa questão de coerência também. Esse ponto é muito legal, mano. Muito legal mesmo. A Bianca Cunha está comentando aqui no chat também, né, a Bia? Muitos líderes estão sendo denunciados hoje porque muitas pessoas tiveram as mentes esclarecidas sobre padrões abusivos que, infelizmente, são encontrados dentro da igreja. Essas pessoas estavam presas justamente por ter uma cosmovisão de reino deficiente. Tinham uma fé sincera, mas não madura. Bia, esse comentário, ele é, assim, na mosca, né? A gente tem visto aí nas últimas 2 semanas muitas notícias relacionadas a essa questão que você levantou. E, de fato, existem muitas pessoas piedosas que fazem parte de igrejas tóxicas exatamente porque, embora piedosas, mas não possuem uma madurez na fé. Essa cosmovisão cristã que a gente está comentando, ela não está consolidada, enraizada ou perfeitamente assimilada. E isso, por não estar assimilado, faz com que as pessoas se sujeitem a abusos psicológicos, abusos financeiros, abusos físicos, sexuais, enfim. É muito importante isso aí que você comentou, muito importante mesmo. Quem mais? Davi, mano? Não, isso que a Bia falou é muito interessante. Quando você estuda o discurso do Hitler na Segunda Guerra Mundial, você entende o porquê as pessoas, tipo assim, boas, né, aceitavam a barbárie. E justamente era o pensamento de Satan que mexia meio que fazia uma lavagem cerebral. E aí, quando as pessoas rompiam com as loucuras que o nazismo fazia, elas conseguiam enxergar o quão deficiente era aquele ambiente, o quanto que aquela cosmovisão que eles mexiam, ela tinha uma esperança, ele mexia com os desejos das pessoas, com os impulsos das pessoas, e elas não tinham consciência disso, né? E aí eram mais propícias a serem seduzidas por grandes promessas ou por fazerem maldades achando que estavam fazendo coisas boas. Era justificável toda a maldade porque, em nome do futuro utópico, você justificava a maldade do presente. Tipo assim, em nome de evitar o mal maior no futuro, eu consigo ter sacrifícios agora, aqui. Então, aí se você pega essas igrejas que estão tendo esses casos neopentecostais e tudo mais, em nome desse grande avivamento do Brasil, dessa influência na sociedade,
é justificável que as pessoas morram agora. Então, é justificável descartar 5 pessoas para lá no futuro nós ganharmos o Brasil para Jesus, para lá no futuro nós discipularmos a nação. Aí o autor falava, né, que sempre a esperança futura, o grande sonho no futuro justifica o sacrifício do presente, né, que é o que a gente vê nesses lugares abusivos. Mano, é verdade. É verdade. Aliás, sobre isso, né, uma literatura indispensável é Uma Igreja Chamada Tov, né, do Scott McKnight. Sempre atual, né? Gente, quão prejudicial é para nós e para a igreja uma percepção dicotômica da vida? Como que isso prejudica? Quanto que isso prejudica, né? Essa coisa compartimentalizada, né? Dicotômica, sagrado e secular, o mundo e a igreja, essas coisas duais. Como que isso prejudica a nós cristãos e a igreja de um modo geral? Cara, para mim, assim, eu acho que é prejudicial no sentido assim de que quando a gente pensa dessa forma, por exemplo, assim, essa questão de igreja secular, coisas que eu já ouvi muito, por exemplo, algum tempo atrás, pessoas que falavam assim, na igreja eu sou desse jeito, mas no mundo eu sou desse outro jeito. Eu acho que ter esse pensamento de que há essa diferenciação entre o Taylor, por exemplo, da igreja e o Taylor do serviço dele, por exemplo, ela permite, por exemplo, que eu peque, que eu faça coisas que não são coisas, entre aspas, assim, dentro da igreja, pelo fato de eu estar fora da igreja. Então, às vezes, tirar essa ideia total de que o mesmo Taylor ele é da igreja, mas também o mesmo Taylor que é da igreja, ele também é do trabalho, só que sendo esse Taylor cristão, e aí, sem fazer essa diferenciação do secular e do sagrado, por exemplo, ela faz com que esse Taylor ele seja mais integral no sentido de ser um cristão exemplar, por exemplo, assim, porque se eu tenho esse pensamento dicotômico, por exemplo, de que o Taylor ele é um na igreja e um fora da igreja, isso acaba dando liberdade não, acaba permitindo que eu entre naquela aquele termo que eu esqueci o nome, cara, a libertinagem, por exemplo, de que eu faço coisas fora da igreja que não tem nada a ver com a igreja, mas quando eu estou na igreja, eu não sei se está ficando coerente, se vocês estão entendendo, mas deu uma travada aqui na minha cabeça nesse momento, mas eu acho que pensar dessa forma, pensar de que há essa diferenciação entre o sagrado e o secular, acaba tornando cristãos, por exemplo, duas caras, se eu posso assim falar, né? Um cristão que em um ambiente ele se comporta de uma forma, no outro ambiente ele se comporta totalmente diferente. Eu acho que isso acaba gerando cristãos que são meio que mercenários, se eu posso assim dizer. Mano, sim, verdade, porque a sensação que passa é de uma... E aí, assim, eu vou parafrasear o Bauman aqui, tá? A gente está vivendo uma identidade líquida. É uma identidade que ela se adequa ao contexto onde eu estou. Então, se eu estou num ambiente eclesiástico, aí eu vou falar de um jeito, eu vou me comportar de um jeito, Agora, se eu estou num ambiente acadêmico, por exemplo, aí eu vou falar de um outro jeito, eu vou me comportar de uma outra forma, na verdade, no final das contas, a pergunta é, vem cá, quem é você? Sabe, com o que eu estou falando agora? Sabe, é uma parada muito louca, assim, né? Porque se a gente compartimentaliza a vida, cara, o negócio vai ficar tão
sei lá, espalhado, que vai chegar uma hora que a gente não se reconhece mais. São tantas partes e não há um todo ali. Entende? É uma coisa meio filosófica, né? O Juan não tá aqui, né? O Juan que é o filósofo do Nefi, assim, o Juan mas, sabe, dá um negócio meio... eu, particularmente, gente, eu não gosto, e eu acho super prejudicial essa dicotomia, né? Porque se a gente se prende numa dicotomia, é muito perigoso, porque a gente se esquece que fora da igreja há vida. Eu gosto muito de uma frase do John Stott, que é o seguinte: a igreja foi feita para a mundanidade. O que o Stott está querendo dizer com isso? As estruturas da igreja, elas devem ser movidas não para sua internalização. As estruturas da igreja, elas precisam ser direcionadas para fora, da porta para fora. A nossa vida cristã, a mesma coisa. Deus precisa ser o centro de tudo na nossa vida. E é o que o Kuyper fala do Corandel mesmo. Porque se não for assim, como é que vai ser? Como é que a gente vai refletir a glória de Deus na totalidade dos aspectos da vida? Entende? Porque já não tem mais essa identidade. Já não é. É o Lincoln da igreja. Agora é o Lincoln do trabalho. Agora é o Lincoln do futebol. Não, cara. Peraí. Entendeu? E aí, o que vocês pensam? O que mais? Quero ouvir. Davi. Um dos exemplos que eu acho bem prático do problema da dicotomia é a relação que a gente tem com o nosso trabalho, por exemplo. Eu lembro que eu li um livro, eu não lembro o autor, mas eu lembro que ele era da Vida Nova, que se chamava O Evangelho no Trabalho. Não sei se você já leu ele. Que ele fala o perigo do dualismo. Ele fala o seguinte: sem Cristo redimindo todas as áreas da nossa vida, redimindo toda a nossa vida, nós teremos pontos cegos. E nós não podemos escolher não ter uma visão com relação às coisas. Isso você não tem como escolher. E aí ele falava com relação ao trabalho, ele falava o seguinte: se Cristo não for a lente que eu enxergo, o meio entre eu e o meu trabalho, eu corro dois riscos. Eu vou ou ser idólatra do meu trabalho, eu vou abraçar essa cosmovisão secular do desempenho, do coaching, da produtividade, da sociedade do consumo, essa coisa do cansaço, essa coisa de você estar sempre tendo que avançar e destravar e tudo mais que a gente está vivendo. Você vai virar um idólatra. E aí, se você idolatrar o seu trabalho e você perder ele, você vai morrer, porque o seu Deus de verdade morreu. Você faz aquilo seu Deus, você não vai ficar desempregado. Ou você vai ter uma relação de indolência, que você vai ver o seu trabalho como sendo um castigo divino. Você vai entender as horas que você passa ali como sendo uma parte de punição. Você não vai ter o empenho que um bom funcionário teria. E aí ele fala assim: o mundo ele vai te incentivar os dois. Em que sentido? Ou o mundo vai te incentivar a idolatria, vai dizer, cara, trabalha, fica até mais tarde, faz mais um curso, bate mais uma meta. Você vai fazer do mundo corporativo a sua religião, então você vai abraçar aquela filosofia de vida, aquela cosmovisão, ou você vai ser um indolente. Você não vai se esforçar, você não vai cumprir quando pedir para ficar até mais tarde, você não vai dar o seu melhor, como o Weber fala, os puritanos falavam da ética do trabalho, a ideia de você estar ali tendo o seu melhor e tal. E aí o autor falava o seguinte, que se você não tiver essa ideia da cosmovisão completa, você vai ver as 8 horas que você trabalha como sendo uma punição divina. Se você não considerar a criação que Adão trabalhava antes do homem cair, a queda, onde o solo é afetado e o trabalho que antes dava prazer se torna difícil, se torna dificultoso. Isso quer dizer que as relações no trabalho vão ser difíceis, o sustento vai ser difícil, o ambiente vai ser um ambiente difícil de lidar, mas a nossa redenção está em Cristo, não está no grau que eu vou alcançar no meu trabalho, não está na promoção que eu vou ter. Então, existe uma aplicação prática de você desconsiderar esse dualismo, de você entender que
ele trabalha para a glória de Deus, que nem Paulo fala, que Cristo restaura todas as coisas. E aí, se um cristão passar pelo processo de regeneração, que nem Paulo fala, os escravos vão obedecer os donos, né? Os servos ali vão obedecer os superiores, eles não vão trabalhar na frente, eles não vão ficar enrolando. De outro lado, os líderes, os superiores, eles não vão explorar, eles não vão abusar, eles não vão maltratar os seus subordinados. Então, existe sim, é mais do que fazer um culto no ambiente de trabalho, é mais do que você orar para Deus, Deus, repreende isso aqui. Tem todo um comportamento que se é exigido. Eu lembro que o autor falava o seguinte, assim, os puritanos consideravam o trabalho tão sagrado que eles achavam que, por exemplo, enquanto um cara estava preparando um sermão lá, um pastor, ele ficar pensando em coisas seculares era pecado, da mesma forma que se você estiver trabalhando lá, limpando um chão, pintando uma parede, você ficar pensando, tipo assim, em coisas, digamos assim, espirituais, pensar em teologia sistemática, por exemplo, e não tá de todo o coração naquela tarefa para fazer o melhor ali, ele falava assim, é errado também, porque o seu momento de adoração é aquilo ali. Então, para mim, na minha vida, a questão do dualismo afetou muito como que eu me relaciono com o meu trabalho, com as horas trabalhadas, com o ambiente de trabalho, porque normalmente a gente não para pensar isso e a gente abraça ou o dualismo, tipo assim, lá é o pior lugar do mundo, do diabo, ou abraça a narrativa de que o mundo corporativo vai me satisfazer, né? Então, o dualismo é perigoso por isso, eu acho. Exato, mano. Exatamente. Ver o mundo de uma maneira dualista, ele compromete a nossa perspectiva missional. Porque, na verdade, gente, é questão de missão. É questão da missão. A gente não participa da missão de Deus apenas quando nós estamos engajados com ações evangelísticas da nossa igreja. Nós também estamos em missão quando o nosso modo de viver, quando as nossas ações, os nossos comportamentos refletem a glória de Deus e refletem a nova criação. Então, se eu vejo de uma perspectiva dualista, eu perco o caráter missional, eu deixo de entender o caráter missional e a gente incorre num problema. Qual que é o problema? Se nós formos chamados para, indo por todo mundo, fazer discípulos, influenciar pessoas, transformar o mundo através da renovação da nossa mente, como que a gente vai fazer isso de uma perspectiva dualista? Fica complicado, muito complicado, porque aí a gente vai querer se fechar num gueto, o gueto gospel, o gueto crente. E quando a gente se fecha no gueto, a gente não tem mais amigo não cristão, a gente não tem para quem falar de Jesus, porque o nosso gueto é só a galera da igreja. A nossa vida está centrada para dentro e não para fora. Está centrada para a igreja e não para o mundo. Entendeu? Galera, última pergunta da noite, e é a pergunta que nós fizemos no grupo de participantes do WhatsApp e também nos stories do Instagram. Aliás, se você quer fazer parte do nosso grupo de participantes no WhatsApp, é só você deixar o seu número de WhatsApp com DDD no direct do nosso Instagram, tá bom, galera? Vai ser um prazer ter você conosco lá, para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também interagir nas discussões que nós promovemos lá, né? Esses dias estava tendo uma discussão sobre maldição hereditária. É isso que rola no grupo de WhatsApp, é daí para mais. Mas, galera, última pergunta é a seguinte: até que ponto a simplicidade da fé cristã é ameaçada pelo esforço intelectual de construção de uma fé, de uma visão cristã compreensiva? Até que ponto o esforço intelectual de construir uma visão cristã compreensiva pode afetar a simplicidade da fé?
Silêncio. O que vocês acham, galera? Vou dar aqui uma arriscada. Eu tinha colocado lá. Na verdade, no WhatsApp a resposta foi se, né? Se a busca por uma intelectualidade e tal. Aí aqui a pergunta, até que ponto se precisa da frequência da pessoa intelectual? Agora eu acho que depende. Porque aquela questão da motivação. Qual que é a motivação por trás dessa busca por essa intelectualidade, né? Porque, por exemplo, se meu coração ele tem o desejo, por exemplo, assim, de chegar a construir uma intelectualidade e tal, mas voltada para a minha igreja local, por exemplo, no sentido de trazer uma edificação, de uma construção, uma base forte, por exemplo, para minha juventude, para minha juventude ou para a igreja local mesmo, eu acho que se torna muito interessante nesse sentido. Até mesmo por conta das questões que aparecem muito no nosso contexto. Por exemplo, como eu falei para o Lincoln, eu sou estudante de História, estou terminando o curso agora, esse ano, e desde lá do início, assim que eu entrei na universidade, eu ouvi muito, tipo, de gente falando que eu ia me perder e tarará, e que eu ia virar maconheiro, essas coisas assim, né? Só que, graças a Deus, isso não aconteceu, porque antes eu já tinha procurado, tipo, algum pastor amigo meu que tinha passado por essa experiência da universidade no curso de filosofia, e ele me deu algumas orientações e tal. E eu acho que quando a gente tem essas orientações dentro da nossa igreja local, que eu particularmente observo a igreja local como um ambiente rico para o incentivo a uma busca por uma intelectualidade, por incentivo a uma busca mesmo por uma base cristã. Eu vejo que essa busca por essa intelectualidade, ela depende muito do coração, da motivação. Se eu sou um cara que só quero saber, só quero ter conhecimento e tal, aí não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para o meu próximo e tudo mais, certamente essa intelectualidade em um determinado momento da minha vida vai me deixar soberbo, porque se a minha motivação é simplesmente saber e não estou interessado no que o próximo ele quer, isso pode chegar a se tornar um empecilho na minha vida mesmo, na questão do ego inflado e tudo mais. Então eu acho assim, na minha concepção, depende muito da motivação do coração, daquele que busca ou daquela que busca essa intelectualidade. Realmente, mano, a questão da motivação do coração é onde pega, né? Uau. Mais alguém para dar os seus 2 centavos de contribuição? Tem 2 livros, cara, que eu acho que nos ajudam muito a responder essa pergunta, que é o livro do Jonas Madureira, né? O Inteligência Humilhada, e tem também um livro do Pedro Dulce, que é o Inteligência para Quê? E a grande questão é: qual a motivação do seu esforço intelectual? O seu empreendimento intelectual, ele tem te levado para Deus? Ele tem levado você a servir a sua igreja local com uma excelência ainda maior? Ele tem te tornado mais sensível aos problemas da sua comunidade? Se sim,
ótimo. Se não, aí é um ponto que vale a pena refletir. Tanto que na enquete, no grupo dos participantes, eu marquei depende para essa pergunta. Porque lá no grupo nós colocamos a pergunta do seguinte modo: o esforço intelectual de construir uma visão cristã compreensiva, ela ameaça a simplicidade da fé cristã? Essa foi a pergunta, né, que a gente colocou no WhatsApp. E eu respondi depende, e justamente por isso, mano. Justamente por isso. Porque depende da motivação do coração que está levando a gente a esse empreendimento intelectual. Porque se esse empreendimento intelectual está me levando a uma arrogância, a uma prepotência, a um orgulho, cara, não rola. Não rola. E aí você se perde no meio do caminho. Eu estava vendo mais cedo um post do Rômulo Monteiro que ele fala sobre os últimos anos de vida do George Led. E o George Led é um exemplo de um baita teólogo, um baita acadêmico, mas que se perdeu nos últimos anos, porque era o empreendimento intelectual pelo empreendimento intelectual. Já não era mais o empreendimento intelectual com a finalidade de glorificar a Deus. E isso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos sondar os nossos corações e pensarmos sobre isso. Pensarmos, galera. Pensarmos. Mais alguém? Não? Beleza. E aí? O que você achou do nosso encontro? O que você achou das nossas perguntas? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber o que você pensa sobre tudo aquilo que a gente comentou no nosso encontro de hoje, tá bom? Eu espero que você tenha curtido o nosso encontro aqui do Nefi e fique ligado nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como também aqui no YouTube, tá bom? Tem muita novidade bacana vindo aqui no Nefi e você, claro, não pode ficar de fora. Queremos que vocês estejam conosco sempre, tá bom? Galera, é isso. Muito obrigado a galera que esteve presente aqui, ao vivo comigo, Israel, Bianca Cunha, Bianca Martins, Ítalo, Taylor, Davi, muito obrigado a você que está nos assistindo aí no YouTube. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, também nos seus stories no Instagram. Ajude o Nefi a crescer cada dia mais, tá bom? O Nefi é nosso. Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.